Fala galerinha do Codericast, beleza? Quem fala é o Codere, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez trazendo a minha crítica, a minha opinião sobre o filme mais recente que lançou, que explodiu no Twitter, explodiu na web, que é Obsession, ou Obsessão em português. Um terror que foi lançado esse ano pela Focus Pictures, escrito e dirigido por Curry Barker, primeiro filme, aliás, e tal. E também que é publicado pela Blumhouse também, tá? Falando isso porque tem no começo do filme e tal, beleza? Basicamente, Obsession fala sobre um jovem que é apaixonado pela sua melhor amiga e que, com medo de se declarar pra ela e receber um não, ele compra um One Wish Hollow, que é um One Wish Willow, desculpa, que é tipo um negocinho ele tá segurando aí na capa, que tem um negocinho dentro que você quebrar e fazer se você fazer um pedido e quebrar, esse desejo se realiza. Claro que isso é só por uma pessoa, então ele só pode fazer um pedido com isso. E ele quebra e deseja que essa pessoa que ele tem um crush, que ele ama há muito tempo, que é a melhor amiga dele, ame ele mais do que tudo na vida. Só que, como tudo não é lindo, e esse daqui é um filme de terror, isso acaba causando uma série de consequências horríveis à pessoa que ele amava. E ele vai ter que saber lidar com isso, sabe? Então, basicamente, é essa a história do filme. Essa sinopse do filme, basicamente. E, bom, o que eu posso dizer? Eu não sou uma pessoa do terror, mas contanto que tem uma história interessante, eu já vou assistir por causa da história mais do que outra coisa. E esse filme aqui, eu posso dizer que é uma história muito bem feita. É uma história boa. Tem seus pontos de suspense, tem os seus pontos de terror, tem os seus pontos de tensão e tem seus pontos dramáticos na história. É um filme que que você vai pegar refletindo sobre a vida pra caraca depois do filme, tá? Mas pra caraca. Eu, sim, saí do cinema mal, refletindo sobre o que acontece no final, sobre o que acontece durante o filme, etc. Porque é muito sobre o fato de não ter um vilão aqui. E se tiver um vilão, o vilão ser uma das pessoas mais importantes do filme, sabe? Porque aqui você não trata como algo tipo maligno ou como algo mal. Não, aqui trata sobre obsessão mesmo, sobre egoísmo até, sobre falsidade, sobre as pessoas não se importarem uns com os outros e só com o delas, sabe? Acho que isso daqui é muito tema desse filme. E eu acho que é isso que o Curry Barker quer fazer. E logo no seu filme de estreia, que é um filme de estreia, por ser de estreia, filme muito bem dirigido, muito bem feito. Com atuações muito boas dos dois principais, que é o ator que faz o Bear, que é o urso, e a atriz que faz a Nick, que é a menina que acaba se apaixonando, que é Indy Navarrete, e o Michael Johnston. Os dois trabalham muito bem nesse filme, mas muito bem. Tipo, eles se destacam, tipo, todo momento que eles estão juntos em cena, eles se destacam muito na cena, sabe? Muito. Eu realmente, tipo, vou ser sincero aqui, eu não fiquei assustado com o filme. Não fiquei. Tipo, eu assisti o filme, tinha momentos de, tipo, você ficava ai, isso vai acontecer, que nojento, nojeiro. Eu achei mais as situações mais gore do que sustos em si. Tem uma cena que que eu teria me assustado, só que na hora que aconteceu, eu pisquei. Então eu não acabei não me assustando. Que é um momento bem chave pro filme, sabe? Pro final do filme. Acontece num carro e tal, você vai perceber. Mas, tipo, uma coisa que você percebe
é que ele vai te levando pra um caminho que você sabe o que vai acontecer no final. Tipo, e o protagonista sabe o que vai acontecer no final, só que ele tenta de todos os jeitos desviar disso pra aquilo ali não acontecer. E nesse momento mostra o egoísmo do personagem principal, tá? Pra mim, é muito sobre isso. É sobre você não se importar com o que a outra pessoa tá passando por, sabe? Tem um momento do filme em que a personagem que tá sobre o feitiço do desejo e tal, literalmente pede socorro. No momento de desespero, no momento que ele conseguiu, de algum jeito, uma brecha, ela pede socorro. E o protagonista caga, pô. É impressionante. Tudo de ruim aconteceu na história. Tudo de ruim não, mas muita coisa de ruim já aconteceu na história. Ele tá passando por uma sequência de merda na vida dele. E ao invés de ele pensar em liberar, em ajudar a pessoa, não. Ele pensa nele primeiro. Ele é egoísta nesse ponto. Ele não. Tipo, ele diz que amava a pessoa, mas na verdade não amava. Ele só queria o que ela pode dar pra ele, não o amor que ele sentia por ela. Porque se fosse o amor que ele sentia por ela, ele faria o que ela teria pedido pra ajudar, sabe? Aquela cena ali é fundamental pra história. Aquela cena ali mostra exatamente como não tem vilão na história. Como é um filme em que todos podem ser vilões e todos podem ser heróis e todos são humanos que pensam apenas em si próprio. E essa é uma reflexão que você fica muito ferrado da cabeça depois, sabe? Você fica pensando, cara, como pessoas podem ser tão egoístas a um ponto de deixar a pessoa tão mal, tão infeliz, tão na merda, e ela não deixar a pessoa ser livre, sabe? Daquilo ali, sabe? Tanto que o desfecho da história, na minha opinião, o desfecho da história não é uma libertação pra pessoa, e sim uma libertação dele mesmo com o que ele tava passando. Porque o cara era tão covarde que ele não conseguiu fazer as coisas acontecer, sabe? Isso mostra que muitas vezes a gente não pensa nos outros, a gente não pensa no mal que está causando, a gente só pensa no bem que a gente quer trazer pra gente. Não importa por que a gente tem que passar, ou não importa por que a gente tem que como posso dizer, influenciar ou fazer mal pra isso acontecer, sabe? Claro, o filme aqui é um filme de terror, um filme de suspense. Ele quer que você sinta medo, você quer que você sinta desespero e tal. O que o filme consegue muito bem. Mas eu gosto de muito ver esse lado, porque esse lado narrativo da coisa. Esse lado mais história da coisa, sabe? É muito impressionante. Tipo, aqui nesse filme mostra como as pessoas são falsas em alguns momentos. Como as pessoas são aproveitadoras em alguns momentos. E, sinceramente, é uma coisa que me deixou mal ao sair do filme. Deixou mal. Não por causa do terror. Apesar dos momentos de terror são bem feitos. Momentos que ele quer te fazer sentir tensão, o medo, são bem feitos e bem filmados. A cinematografia do filme está insana pro custo que ele foi. Tipo, foi divulgado ontem que teve um custo, o filme teve um custo de $750 mil. O orçamento do filme. Tipo, porque é um estúdio independente, depois que a Focus e o pessoal da Blumhouse investiu no marketing e tal. Mas pra fazer o filme, eles gastaram $750 mil. E teve já no primeiro fim de semana, de tão bom que o filme é, ele já foi pra...
16 milhões, pô. Tiveram 16 milhões arrecadados em uma semana. Foi o filme mais... Foi o filme top 1 dos Estados Unidos, se eu não me engano. E o pessoal tá falando muito bem muito sobre sobre o terror, sobre o susto que levaram, sobre a tensão, sobre as atuações, que são pontos relevantes, que são pontos muito bem feitos. Mas as pessoas estão esquecendo de falar sobre o ponto principal do filme, que é mostrar como pessoas são egoístas e que só pensam neles mesmos, sem nem pensar no próximo, sem nem pensar no que aquele mal pode causar àquela pessoa, sabe? Eu acho isso muito impressionante. E isso não é uma coisa do filme, isso é uma coisa real, isso é uma coisa que acontece todos os dias, em todos os lugares do mundo. Tem pessoas querendo se aproveitar da outra só por momentos de prazer, momentos de pequenos momentos de felicidade, sabe? E não porque realmente amam o outro, sabe? Esse filme fez refletir sobre isso. Como a gente se sente tão só que a gente é capaz de fazer mal a pessoas que a gente gosta só pra que elas fiquem com a gente, sabe? É algo bem interessante de se refletir nesse filme. Mas fora isso, em relação aos momentos de terror, eu não me assustei, como eu disse, não me assustei no momento. Claro que tem aqueles momentos de tensão, aqueles momentos de estranheza por causa da atuação da menina e tal. Por causa da maquiagem até, do jeito que o filme é feito e tal. Mas eu realmente não senti tanto medo, eu senti mais tensão, eu senti mais um suspense do que medo. Mas pra mim, com certeza, é o melhor filme de terror, suspense desse ano até o momento. Olha que eu vi alguns desse ano. Esse pá é melhor do que os dois, até do ano passado também, se duvidar. Ainda mais pela surpresa, por ser uma coisa inédita, uma coisa que ninguém esperava e tal. Eu gostei. Eu daria uma nota... Eu nem sei qual nota que eu dei qual nota eu dei no negócio, mas eu acho que eu dei nota 4. Eu daria uma nota 4 sem saber. Eu dei uma nota 4 sem saber do orçamento, mas com o orçamento. Sabendo que é o primeiro filme do diretor. Eu dou uma nota 5 de 5 aqui pra esse filme, porque realmente vale muito a pena assistir. E vale muito a pena assistir no cinema, tá? Eu queria ter assistido na sala Dolby, acho que teria sido uma experiência melhor. Não consegui assistir na sala normal, a experiência ainda foi boa. Então, recomendo, vá lá assistir. Eu tenho um método. Eu sempre vou de manhã, na sessão mais cedo do cinema, pra assistir filme de terror, porque pra mim é melhor assistir otimamente, foi uma experiência incrível. Então recomendo, beleza? E se você gostou desse vídeo, ou já assistiu o filme e quer falar sobre, bota seu comentário nos comentários, fale sobre o que você achou no filme. E não esqueça de deixar o feedback também, se tiver algum feedback em relação ao formato do vídeo, beleza? Tamo junto, é nóis, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, que isso ajuda muito, beleza? Valeu, falou, um abraço e tchau, tchau!